indo em oração e vamos mentalizar uma luz muito forte, como nós fazemos normalmente com os nossos trabalhos, que essa luz possa lavar qualquer energia pesada que tenha ficado, tristeza, e envolver essa pessoa que normalmente deve ser uma pessoa que, se está com tanta revolta, essa revolta vem de dentro dele. Então, nós mentalizamos essa luz, nos damos todas as mãos, unidos, nesse nosso amor em gotas, que esse amor transborde a partir de nós e envolva todas aquelas pessoas que ainda estão perdidas, que ainda estão desencontradas. Vamos nos unir, fazer essa união mais forte e vamos repetindo as palavras que o nosso mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força, o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu escolhi para a gente falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. E eu vou já pedindo desculpas antecipadas, porque eu estou fazendo um estilo de evangelho que eu nunca fiz. Normalmente eu leio várias coisas e deixo vir o que vier na hora. Mas como eu até estava preparando outro evangelho, mas quando eu li essa interpretação da parábola, para mim foi muito gratificante. Eu falei, então eu vou fazer. Só que aí eu fiz várias anotações, então não vai ser assim espontâneo, mas eu vou confiar que era isso para a gente fazer. Então, a parábola do filho pródigo, normalmente seria a parábola dos dois filhos, e a gente fala filho pródigo. Então, vou ver, analisar a partir daí. Eu vou ler o texto. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em vários textos está herança, né, em vez de fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, e eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, eu conheci essa parábola durante muitos anos como a parábola do filho pródigo. A gente se foca no filho pródigo. Em muitos lugares, muitas religiões, o que é enfocado é assim: bastou você se arrepender e você está perdoado. O Pai te recebe de braços abertos. E o perdão é algo assim imediato. Dentro do Espiritismo, a gente sabe que não é desse jeito. Mas o que eu acho interessante é que essa parábola começa: um pai tinha 2 filhos. A parábola é sobre os 2 filhos. E muitas vezes, eu não acredito que não entre nós, porque eu acho que todo mundo aqui estuda muito o Evangelho, está descobrindo coisas e percebendo coisas, mas, de modo geral, o segundo filho fica mais ou menos ali escondido. O enfoque todo é para o filho mais novo, que é o filho pródigo. Esse enfoque aqui, o que é dito, é que essa parábola é para ser analisado o caráter das pessoas. E todos nós temos características do filho mais velho e do filho mais novo. E Jesus usa símbolos. Eu acho interessantíssimo que cada vez que a gente vai estudar as parábolas, a gente vai descobrindo coisas novas, vai percebendo coisas diferentes. Eu já tinha descoberto uma coisa há muitos anos atrás, com uma amiga que me alertou sobre essa parábola, que o filho pródigo era aquele que já tinha vivido muitas coisas e voltava, passado por muitas encarnações, e o filho mais velho tinha ficado lá, ainda não tinha tido essas experiências. Agora, esse enfoque aqui é um enfoque cheio de simbolismo. O filho mais novo, ele representaria as negatividades do ego, e o filho mais velho, as máscaras do ego. Essa casa do pai seria essa essência divina que nós temos dentro de nós, e o pai realmente é Deus, né? O nosso pai. Então, o que acontece? O que é o ego? O ego é uma energia densa formada na ignorância no sentido de simplicidade, de não conhecer. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 540, e que Kardec fala sobre como é formado, nós todos viemos do átomo, e aquilo a gente vai para a mônada, a gente vai pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e a gente vai tendo essas experiências e vai acumulando essas experiências. E nessas experiências nós vivemos uma coisa muito primitiva, muito rudimentar, assim, muito de se proteger, de se defender, de ter que lutar, e nós vamos formando esse ego. O ego é preciso, o animal precisa do ego, no sentido desse egoísmo de sentir, de ter que se defender. Quando a gente passa para o reino animal, a gente vem com esse ego primitivo, rudimentar, ainda voltado para as paixões, para o egoísmo. E qual que é o nosso papel aqui através das encarnações? Porque a gente sabe que a gente não foi criado perfeito, a gente foi criado podendo ser perfeito e tendo que atingir. As encarnações são para isso, para que nós busquemos esse aperfeiçoamento. Então, a gente vem, só que muitas vezes, em vez de escolher transformar esse ego e afastar esse ego, transformar e transmutar para que a gente realmente se eleve, muitas vezes a gente escolhe, através sempre do livre-arbítrio, cultivar o ego, quer dizer, as suas negatividades e as suas máscaras. O que seriam essas negatividades? As negatividades são as paixões, aquelas paixões animais ainda, da parte animal, que é a gula, a parte de sexo, de comida, de bebida, de drogas, tudo que a pessoa vai buscando esses prazeres materiais, seria você usar o ego de uma forma que não sai daquilo, que vai continuar naquilo. Um pouquinho mais assim humano seria usar o ego também de uma forma negativa, através do egoísmo, da inveja, dos ciúmes, e aí você fica da vingança, isso sempre satisfazendo os sentidos, ligados aos sentidos. Esse prazer
que a gente vem com esse negativismo, ele é algo que não nos satisfaz, ele exaure o nosso corpo físico, exaure o perispírito e gera um grande sofrimento, até que a pessoa não quer mais isso e quer sair disso, aí quer voltar para a casa do pai, como fez o filho pródigo. Já as máscaras, quem se identifica com o filho mais velho é aquele que usa aquelas máscaras, que a dedicação dele é só uma aparência. Esse é o mais perigoso, porque o primeiro é mais ingênuo ainda, que está muito material ainda, aquele início de encarnação, mesmo que a pessoa só pensa em satisfazer a parte física. Esse aqui já pensa, ele já reflete, ele já é mais malicioso. Então, ele usa aquelas máscaras para esconder as negatividades, a inveja, os ciúmes, como esse filho mais velho fez. Ele pôs como uma pessoa boazinha. A gente conhece tanta gente boazinha e que esconde isso dentro dela, e essa é mais difícil de tirar, porque ela é aceita pela sociedade. Ele recebe, a sociedade gosta disso e parabeniza e premia. Então, se a pessoa põe... Nós, dentro do centro, a gente ouve falar de muitas histórias desse jeito, né? Que a pessoa aparenta ser aquele médium, aquele orador, aquela coisa maravilhosa, e dentro dele não é nada disso. Mas ele fica tão feliz com os elogios, com tudo que as pessoas falam, que ele não tem incentivo para mudar. Esse aí é mais difícil. Então, eu vou me dar o trabalho, e vocês vão ter a paciência de escutar, de pegar os versículos da parábola. Então, começa com o seguinte: o filho mais novo fala: dá-me a parte da herança que me pertence. Então, essa herança que ele pede para o pai seria os recursos, as dádivas que Deus nos concede a cada reencarnação. Então, que é o nosso próprio corpo, os bens materiais, tudo que as dádivas da natureza, ele vai e pede para o pai, que é Deus, essa parte da herança. E o que o pai faz? Ele reparte com eles a herança. Aí que eu acho que é importante, que eu acho que eu nunca tinha prestado muita atenção disso, o que ele fala, ele repartiu por eles a herança. O filho mais velho também recebeu, porque o pai não faz distinção, então deu para um e deu para outro. E o que ele faz? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a herança, vivendo dissolutamente. Partir para a terra longínqua, ele saiu da casa do pai. A casa do pai é a essência divina que nós somos. Ele se afastou, ele foi embora. Mas, depois que ele gastou tudo, ele começou, houve naquela terra uma grande fome, ele começou a passar necessidades. Então, essa necessidade é uma necessidade não material, é uma necessidade espiritual. Ele sente a fome da falta do amor que ele sentia na casa do pai. Ele sente essa carência. Então, essa carência é o resultado do que se faz, por exemplo, quando a pessoa gasta os bens do pai, os recursos materiais, tira do bem coletivo e gasta para ele mesmo. A gente vê esses exemplos dos políticos, por exemplo, que vão e tem gente até que rouba merenda escolar e gasta para ele. Então, tem essas coisas extremas. Então, no caso desse filho, ele realmente foi para essa terra longínqua, ele saiu dessa essência, dessa busca junto com o pai e gastou tudo, mas ele sentiu a fome, que não era uma fome material, a fome espiritual, que ele só poderia se saciar voltando para a casa do pai. E ele, ficando ali perdido, ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra e que mandou procurar emprego, ele mandou apacentar os porcos. Aí nós voltamos a que a gente sabe que, na época, e para os hebreus, e naquela época ainda mais que hoje, o porco é considerado um animal, era considerado, e ainda não sei se é, um animal imundo. Então, mostra a degradação para que ele ficou. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Quer dizer, o estômago que ele queria, ninguém podia lhe dar nada, porque a fome dele era a fome espiritual, a fome do amor que ele só tinha na casa do pai.
Então, ele realmente ele ficou com essa fome de voltar. E caindo em si, cair em si quer dizer, ele realmente percebeu que ele tinha que cair, ele que tinha que reconhecer isso. Então, ele percebe que ele sofria esse afastamento da casa do pai e resolve voltar. Uma coisa que eu até esqueci de falar, quando o filho vai embora, o pai sabia que ele estava fazendo errado e que ele ia passar por isso tudo, mas o que o pai fez? Ele respeitou o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, nós temos esse livre-arbítrio para buscar esse nosso desenvolvimento e sair desse ego, ou não, a gente pode escolher passar por isso. O que é interessante ver é que, no caso do filho pródigo, eu vou falar mais um pouco para completar isso, se eu não esquecer depois. Mas, de todo jeito, falar agora, senão eu posso esquecer. A trajetória do filho pródigo é linear. Ele quis ir embora, ele foi para a terra longínqua, ele gastou tudo, desperdiçou nos bens materiais, em comida, bebida, seria festas, jogos e sexo e coisas assim. E depois ele sentiu essa falta do pai, ele caiu em si e ele quis voltar. Ele se arrependeu. Isso aí ele viveu tudo linearmente, mas normalmente pode não acontecer. A gente pode passar várias encarnações ainda na parte material e só pensando nisso, depois várias encarnações sofrendo, porque ele sofreu ali tudo que seria as expiações, as coisas que a gente tem que passar para depois conseguir voltar. Aqui, como na parábola que Jesus quis ensinar, tudo ele pôs tudo de uma vez só. Ele quis voltar. Ele sente a carência do que havia na casa do pai, sente o amor que ninguém pode dar de volta. Então ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, ele estava caído, ele tinha que se levantar, ele tinha que realmente se erguer e fazer o movimento dele para voltar para o pai. E eu vou dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, nesse caso, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que planejar antes, a gente se coloca, ele planejou que ele ia fazer isso. Então, a consciência, e é interessante falar dessa palavra pecar, porque o pecado era a palavra em hebreu para pecado era armatia, que quer dizer errar o alvo. Cada vez que Jesus fala em pecado no Evangelho, não é o nosso pecado, como a gente fala hoje em dia. Quer dizer, errou o alvo. Ele queria fazer uma coisa e fez errado. Ele se equivocou nas ações dele. Então, o erro faz parte do caminho, e Deus sabe disso. Então, o erro, através do erro, a gente busca esse aperfeiçoamento quando existe o que aconteceu com ele, que ele se arrependeu. E aí ele chegou e falou, já não sou, que ele iria falar para o pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus trabalhadores. Então, para que a pessoa se torne digno, é preciso, antes de tudo, que haja humildade. Então, a humildade é a coisa importante para que ele possa se reabilitar e reparar os erros. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Então, agora ele partiu para a ação, antes ele estava só pensando. Quando ele estava longe, ele viu o seu pai, e o seu pai viu ele de longe, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços. Quer dizer, o pai não esperou que ele viesse, o pai foi até ele. Porque Deus nos trata sempre com extrema compaixão os que retornam para ele, mesmo que a gente tenha usado de forma errada o livre-arbítrio, porque ele sabe que os equívocos são transitórios. Ele não nos pune, Deus não pune ninguém, mas ele criou aquelas leis que têm que ser respeitadas e nós não podemos fugir dela. Daí que surgem as punições, que nunca é castigo de Deus, porque Deus... Não, somos nós que nos colocamos sob essas leis e que descumprimos. Então, nós vamos ter que resgatar isso. Aí o filho vai para ele e fala aquilo que ele tinha pensado, agora ele diz, né? E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Aí foi o exercício da humildade dele para se reabilitar a consciência dele.
E aí ele quer ser um dos seus trabalhadores. Por que que ele quer ser um dos seus trabalhadores? Porque ele quer trabalhar, ele quer resgatar o que ele fez de errado. Ele fez errado, ele se arrependeu, mas agora ele já sofreu o que ele tinha que sofrer, é o que a gente passa, às vezes, em muitas encarnações. Agora ele quer trabalhar, ele quer reconstruir aquilo que ele fez de errado. E ele quer ser um trabalhador braçal. Mas aí o que o pai fala, quer dizer, o arrependimento não basta, é preciso que haja a expiação. Expiação é uma palavra interessante, porque ela vem de... Tem dois vocábulos, o ex quer dizer retirar de dentro, e pia quer dizer pureza. Expiar quer dizer resgatar a pureza, tirar a ação para extrair a pureza de dentro da gente. Quer dizer, uma expiação, a gente fala planeta de provas e expiações, eu achei bonito esse sentido da expiação. É retirar aquela pureza que estava ali dentro. Se não houver essa realização, essa reparação pelo trabalho, o arrependimento não é real. Porque quando a pessoa faz errado, ela não quer só que alguém passe a mão na cabeça dela e fala, tá bom, meu filho, reza 3 da Padre Nosso, 10 Ave Marias, tá te perdoado. Não, tem que haver, quando Jesus falava para as pessoas, os teus pecados são perdoados, é que ele sabia que aquela pessoa já tinha passado por tudo que tinha que passar e já tinha resgatado o que tinha que resgatar. Aí o pecado é perdoado, o erro é perdoado, mas nós temos que fazer esse caminho. Então, até tem um pedaço ali que o pai chama os empregados e manda pôr uma roupa, um manto no filho e calçar sandálias. Era interessante essa parte de calçar sandálias, porque andar calçado era uma coisa que na antiguidade, e até hoje ainda tem em muitos lugares, a pessoa muito pobre, muito miserável, não tinha sapato, andava descalço. E o sapato era um sentido da pessoa já ter uma certa posição. Então, ele mandou, levem as sandálias, para mostrar que o filho estava sendo trazido de volta e que ele tinha já esse status do filho, pôs um anel no dedo, mandou matar não gostei dessa parte de mandar matar, mas mandou matar o bezerro que estava ali preparado para uma grande oportunidade, né? E estavam festejando e cantando e dançando, e o filho mais velho estava no campo. E quando ele veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. O que quer dizer que ele chegou perto de casa? Lembra que a gente falou que a casa do pai é a essência divina que existe em nós? Então, quer dizer que o filho mais velho não estava na casa do pai. Ele chegou perto, mas ele não entrou. E ele nem entrou, ele chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro. Quer dizer, ele continuava distante, ele falou com um dos servos. Ele não foi entrar na casa do pai. E ele se indignou. E aí o pai chegou e estava com ele. Quer dizer, o pai veio buscá-lo como ele veio buscar o outro irmão, o pai que teve que ir até ele. Agora nós percebemos que a indignidade que ele ficou indignado é diferente da indignidade do outro, porque o outro ele era fruto da simplicidade, da ignorância, do erro, dele não saber fazer a coisa certa. Esse aí não, ele era o fruto do orgulho e da revolta. Ele realmente é a verdadeira indignidade, porque ele nem percebe que ele é indigno. O problema sempre está no outro. E aí ele falou para o pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Aí a máscara dele cai, embora ele nem perceba. Porque, primeiro, nós vimos desde o início que o pai repartiu a herança entre os dois, ele recebeu também a parte dele. E o mandamento que ele fala, ele usa o pai como uma coisa distante dele, porque eis que respeito os teus mandamentos. Quer dizer, o que Jesus fala? O que era o mandamento que Jesus resumiu? Não amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é o mandamento de Deus. Então, ele fala para o pai, ele estava ali, a gente percebe que era por obrigação, não por amor. Ele estava como se fosse um dos servos, porque o servo trabalha e quer receber, ele vai procurar aquele
patrão, aquele que vai lhe pagar o melhor. Se ele encontrar um que paga melhor, ele vai para o outro. O filho trabalha por amor e está sempre na casa do pai. Ele não, ele queria receber. Então, ele estava olhando que o irmão voltando, ele perderia a parte da herança que ele esperava que ele recebesse. Mas, não é? E ele se coloca como um dos dois elementos dessas máscaras, que são bastante comuns, é a martirização e a vitimização. Então, eu sou mártir, estou cumprindo o mandamento do meu pai. E eu sou vítima, porque o pai é algoz. O que eu fiz para receber isso? Eu não ganho nem um cabrito. Quer dizer, o cabrito, ele tinha metade já tinha recebido metade da herança do pai, junto com o outro. É aquelas pessoas que querem cada vez mais. Por que Deus não olha para mim? Por que eu sou tão infeliz? Os outros têm, eu não tenho. Então, se coloca como vítima. E tem uma passagem do Evangelho de Jesus que ele fala, que é em João, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Esse aí não estava na casa, ele não tinha uma comunhão de pensamento com o pai. Isso é uma atitude mais do servo. Ele não quer entrar na casa do pai, porque ele não se sente confortável nela, onde os seus interesses não são contrariados. Ele quer o salário e busca o Senhor que pague mais. Então, nessa parábola, o que nós temos... Tem várias histórias que Jesus fala sobre isso. Vocês lembram daquela parábola que tem o pai chama os dois filhos para servir na vinha, e o filho mais velho, não sei se é o mais velho, não vou pôr sempre o mais velho aqui, um filho fala, sim, eu vou, e não vai. E o outro fala, não, eu não vou, e vai. Então, esse que fala não vou, que vai e não vai, é esse que põe a máscara de bonzinho, que ele vai fazer tudo. E o outro ainda está com uma luta interna, mas aí depois ele pensa, não, vou fazer isso para o meu pai e vai. É esse que vale, entendeu? Não é aquele que sempre parece... essas máscaras são perigosas, dá um pouco de medo, né, da gente, de vez em quando, estar com uma delas. Então, ele continua, o filho mais velho, falando, esse aí, ele desperdiçou o dinheiro da tua herança com meretrizes, e você, para isso, mata o bezerro. Quer dizer, a ganância dele, a inveja, os ciúmes, a cobiça, tudo fica evidenciado muito grande. Porque se ele cumprisse os mandamentos realmente que ele falou, e o mandamento de Deus é ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estaria com o pai, amando e recebendo esse irmão de volta. Então, ele não percebe que a causa do sofrimento é ele mesmo. E quando a gente tem a máscara, a gente não enxerga. E eu peguei vários trechos aqui do Evangelho que fala, ele tinha esse pseudo-amor. O mais novo era um desamor, ele ainda não sabia amar, ele foi descobrindo. Esse tem o pseudo, ele acha que ele tem. Jesus trata muito dessa questão dessas máscaras no Evangelho, que são assim, tem um trecho, aquele que fala, os olhos são a luz do teu corpo, se a luz que há em ti são trevas, quão poderosas serão essas trevas? Depois, tu reparas no argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no seu. Quer dizer, são sempre pessoas que estão olhando o outro e criticando o outro, mas não percebe ele como é. E essas outras mais fortes, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, não é? Depois que fala que toda árvore boa dá bons frutos, amada dá maus frutos, e eu estou misturando, falando vários juntos, é que vocês conhecem todos. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, né? Por fora são brancos e por dentro guardam todo tipo de imundície. Então, sobre o reino de Deus, fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós, está entre vós. Então, está entre vós, está dentro de nós, a partir que nós busquemos esse autoencontro conosco mesmos. Nós temos que nos libertar de todas essas máscaras. Então, estou falando vários então, eu peguei uma passagem que também eu não tinha, que sempre me deixa assim curiosa,
que fala nas máscaras também. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer um que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, esse que não tem, que usa uma máscara e se coloca como grande coisa, isso dele vai ser tirado também, porque, na verdade, ele já não tem, não vai ter menos ainda. E o pai ainda continua: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, o pai, ele olha para a gente não como a gente está agora, porque para o pai, para Deus, não tem tempo. Ele não vê a gente nesse momento, ele vê o que nós vamos poder vir a ser. Então, ele ama todos os teus filhos, porque nós todos vamos chegar ali. Então, quando ele olha para a gente, ele não tem esse. A gente sabe que qualquer criminoso, qualquer está vivendo esse momento, nós sabemos que vai percorrer um caminho longo e vai chegar àquela perfeição que o Pai já enxerga com a compaixão e a misericórdia dele. Joana de Ângeles diz que nós somos os herdeiros do universo, tanto o filho mais velho como o mais novo, que são ambos símbolos da humanidade, são herdeiros do Pai. Então, nós somos herdeiros, e muitas vezes a gente fica preocupado com ninharias, como o mais velho, que ficava pensando no cabrito que ele não ganhou, mas não viu tudo que ele já tinha. E aí o pai fala: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos com esse teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, o que a gente sabe é que a justiça divina, sempre presente para todos os filhos de Deus, ela é feita de compaixão e misericórdia. Ele quer que todos os filhos revivam e se encontrem. Então, isso aí é para todos. A compaixão, e tem essa imagem que eu acho muito bonita, de Deus colocar o Pai como se alegra, como se fosse um convite à alegria. Eu tenho outro trecho que eu vi aqui que eu achei bonito, de outro livro: a comemoração faz parte do reino de Deus. Deus não só oferece perdão, reconciliação e cura, como deseja que aqueles a quem esses dons conferidos recebam como uma fonte de alegria. Ele tem sempre, tem 3 parábolas que ele fala em alegria. Lembra quando a gente fala, o pastor se alegra porque uma das ovelhas que estava sendo perdida, ele achou, ele tinha 99, mas essa ele achou, e ele fala: alegrai-vos comigo, regozijai-vos, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Aquela mulher perde a dracma, lembra que ela perde, acha a dracma e fala: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Como esse pai, que é Deus: alegrai-vos porque o meu filho voltou, alegrai-vos comigo. Então, Deus, ele tem essa alegria, as parábolas de Jesus falam muito nisso. Alegrai-vos, né? E para nós fica, porque nós temos esses arquétipos, e a humanidade está resumida nisso, nesses arquétipos. Aquele que vai ainda viver e gozar a vida material, e isso passa encarnação, não é uma encarnação, várias encarnações pode passar nisso. Nós temos o que já se arrependeu e volta, e aí ele vai resgatar aquilo e vai passar por essa expiação, que eu achei bem bonita essa imagem, não é? De tirar para fora essa alegria, né? A piedade. E o filho, esse filho ainda, que é o mais difícil, que é o que está ainda com as máscaras, que nós vemos por aí, por tudo quanto é lugar, né? As pessoas colocando aquelas máscaras de que realmente já superaram tudo, já estão no estágio melhor, ou que estão fazendo isso para ajudar os outros, e que as pessoas respeitam e olham com admiração, e que não querem sair disso porque é cômodo, e é mais difícil. Se eu tirar a máscara, as pessoas me vão ver como eu sou, vão deixar de me elogiar, de gostar de mim, e aí é mais difícil de sair. Mas é o que a humanidade passa por essas três fases. É uma parábola, acho que imensamente mais rica do que eu vi há tantos anos atrás, e que não vou falar a vocês todos, que acho que vários podem já ter enxergado isso. Eu percebi
uma extensão maior do que eu via, e eu fiquei feliz, porque a gente percebe que o Evangelho de Jesus é uma fonte inesgotável de bênçãos. E cada parábola que a gente vai entendendo, cada história, cada passagem, eu estava preparando outra passagem para hoje, mas quando eu parei aqui, eu não consegui. Se me chamarem uma próxima vez, eu vou para outra, que também foi uma descoberta para mim. É uma maravilha a gente descobrir que a gente vai ficar com isso aqui e cada vez aquecer mais o coração, clarear mais, entender melhor. Então, queridos, obrigado pela paciência de ter compartilhado comigo isso, e vamos fazendo o nosso encerramento. Eu vou pegar aqui, que eu quero achar uma prece que meu sobrinho me mandou e que eu achei muito bonita. Vou ver se eu acho aqui para a gente encerrar. Mas, antes disso, então, nós vamos nos unindo novamente, em nome do nosso Mestre Jesus, agradecidos por podermos ter esses momentos juntos, falando desse Mestre amado, que está conosco por tantos e tantos séculos e continua nos acompanhando e trazendo para nós a sua luz, nós que somos os herdeiros e que vamos caminhando, esperando sem desperdiçar essa herança que nós recebemos, essa dádiva dessa reencarnação. Então vamos unidos, mentalizando muita luz novamente, nos dando as mãos, simbolicamente, e vamos oferecendo as nossas dádivas, vamos mentalizar uma bandeja luminosa, e nela vamos fazendo as nossas dádivas de amor, de compaixão, de perdão, vamos mentalizando flores, perfumes, mentalizando cores suaves, vamos entregando essa bandeja, essas nossas doações ao plano espiritual, para que possam ser levadas para essas pessoas cujos nomes foram colocados nas vibrações, pedindo ajuda para todas as pessoas que nós temos em nossos corações, para essa humanidade que está passando por essa prova tão difícil, que todos possam receber essas bênçãos do alto, que são multiplicadas tantas vezes. O pouco que nós entregamos é multiplicado, e nós sabemos disso. E eu vou fazer essa prece, se eu conseguir achar aqui. Senhor, dá-me a graça de tocar o céu, mesmo quando meus braços cansados não puderem se erguer. Segura as minhas mãos e restaura as minhas forças quando elas se esvaírem, e ir adiante parecer impossível. Abre meus ouvidos, ilumina minha mente e aumenta minha fé para ouvir, meditar e, caminhando rumo a ti, viver tua palavra de amor. Enlanguece meu coração para perceber tua presença e guiar-me, orientar-me e conduzir-me nesta peregrinação rumo ao céu, quando por aqui caminho. Ensina-me a ser presença calma, silenciosa, fecunda em meio ao teu povo. E abre os meus olhos para olhar o mundo sob a luz da tua misericórdia. Amém. Obrigada.